Fernando, obrigado por ter aceito o convite da entrevista. Eu estou muito feliz de estar falando com você. O Maria Angélica é uma banda que eu sempre ouvi falar. Desde que eu comecei a fazer as entrevistas, o pessoal sempre falava, Maria Angélica, Maria Angélica. Maria Angélica não mora mais aqui. Eu falava assim, pô, essa Maria Angélica deve ser muito talentosa, cara. Mas depois eu fui conhecer e vi que Maria Angélica é só o nome do grupo, né? Enfim, obrigado por estar aqui comigo conversando. Vamos bater um papo aí sobre sua carreira. Muito obrigado a você e a quem estiver ouvindo. Enfim, Fernando, como é que tá as coisas aí com você? Tudo certo? Como é que tá as coisas aí, ó? Tudo muito bem. Still alive and well. Tô vendo que você tá com a camisa da Blonde aí, né? Sim, uma das minhas... Entre as minhas 665 bandas favoritas. Entendi. Enfim, vamos começar a nossa entrevista. Eu quero saber o que veio primeiro na sua vida. Se foi a poesia, se foi a música, se foi o jornalismo. O que veio primeiro? Eu acho que, primeiramente, desde os 2 anos ou 3 anos de idade, a música. Por volta dos 7 anos, a poesia. E o jornalismo eu comecei muito cedo, na altura dos meus 17, 18 anos. Sendo que antes eu já tinha feito entrevistas com algumas celebridades para jornaizinhos da escola, mas é mais ou menos nessa sequência: música, poesia e jornalismo. A poesia também data da infância, da altura dos meus 7 anos. E você falou comigo, quando a gente estava marcando essa entrevista, que a sua primeira entrevista foi com o Tom Zé, com 15 anos de idade, né? Exatamente. Foi no dia do meu aniversário, 26 de fevereiro, quando eu completei 15 anos, entrevistei o Tom Zé na casa dele, na rua Homem de Melo, no bairro das Perdizes, em São Paulo. Como é que foi essa entrevista? Muito boa, né? Foi maravilhosa. Eu fiquei umas 3 horas na casa do Tom Zé. Naquela época, quando se tinha que entrevistar um artista, se ia para dentro da casa do artista, para o estúdio, né? Não existiam esses recursos da tecnologia e era tudo muito mais simpático, era tudo muito mais legal, tudo muito mais humano, tudo muito mais caloroso. Foi maravilhoso. E na mesma sequência, nessa mesma época, para o jornalzinho da escola, eu me recordo de ter entrevistado Luiz Melodia, que se tornou meu amigo, o Jorge Maltner, que era outro personagem que eu sempre amei desde a minha infância. E, na sequência, tinha um festival de música de grupos argentinos, que era o Charly Garcia e La Máquina de Hacer Pájaros, o León Gieco e uma banda progressiva excepcional chamada Crucis. E eu baixei lá no hotel, que era o Hotel Eldorado, em São Paulo, para entrevistar as 3 bandas. Eu também tinha, nessa época, 15 anos. Pô, olha aí, bacana, muito bacana essas histórias, porque eu não sabia que você começou tão novo, né? E eu não lembro se você falou que o Arnaldo Batista, você também entrevistou nessa época, não sei. Sim, nessa época também, sim. Que ele estava nesse mesmo festival do ginásio de Ibirapuera, junto com essas bandas argentinas, com a banda dele, que estava meio começando na época, que era o Patrulha do Espaço. Pois é. E quando que chegou a música fortemente assim na sua vida de você começar a ter banda, cantar? Você sempre foi cantor, né? Ou você toca algum instrumento? Não, eu tenho noção assim de teclados, de piano e tal, mas não posso dizer que eu sou um excelente pianista, sei tocar uma coisa ou outra. Agora, na verdade, eu comecei a ouvir música seriamente, a colecionar música, na altura dos meus 5 anos. Uhum.
E já era tudo, já era clássico, jazz, rock and roll, soul, blues, já era tudo. Eu não posso dizer foram os Beatles, ou foi o Queen, ou Jeff Beck, ou Eric Clapton, ou whatever. Não, não, era tudo junto. Eu ouvi ao mesmo tempo Antônio Marcos, Vivaldi, Miles Davis, isso com 6 anos de idade, 7, já realmente eu estava completamente imerso na música, até que no começo dos anos 80, eu, partindo de uma decepção amorosa com uma moça chamada Maria Angélica, que me desprezava por completo, eu resolvi transformá-la numa obra de arte e a transformei numa banda. E é muito óbvio, Não Mora Mais Aqui é que não está mais no meu coração. E todo o meu platonismo e os meus sonhos foram vertidos e transformados em letras. Pô, olha só. Isso foi bem depois de todo o meu conhecimento musical. Nessa época, eu já atuava em grande imprensa. Nessa época, eu já estava na Folha de São Paulo, né? E já escrevia profissionalmente na Ilustrada, né? Eu sou da primeira geração que fez a Folha Ilustrada. E a banda surgiu nesse período quando eu já era o jornalista, até com certo destaque, né? Uhum. A Maria Angélica sabe que a banda foi inspirada no nome dela? Ela chegou e achou alguma coisa assim? Sabe, ela nunca gostou. Ela nunca gostou do som do grupo ou da homenagem? De tudo. Pô, olha só. Bacana essa história. Eu sempre me perguntei quem que é Maria Angélica, né? Eu me lembro que, na época, ela, além de não ter ido aos shows e talvez nunca ter ouvido, ela se irritou muito quando eu disse que o nome era para ela e as composições seriam feitas para ela. Pô, baita ideia. Eu gostei. Completamente irritada na época. Pô, genial. Adorei essa história. Eu nunca tive nenhum feedback dela. Depois dessa época, desse comecinho da banda, eu nunca mais a vi, nunca mais escutei falar dela, não tinha nem amigos de conexão próximos a ela, então não tinha mais notícias dela. Uhum. Pô, Ela olha não aí. mora mais aqui, mudou totalmente, ela se tornou uma obra de arte, não mais um ser humano. Pô, legal, legal. E como é que foi o começo do Maria Angélica? Como é que você começou a convocar o pessoal? Eu não sei se a primeira formação já era com Carlos, Vitor, enfim. Olha, o Vitor Bock, guitarrista, que hoje mora em Londres, ele falou com o baterista, que era um grande amigo meu de infância, Décio Medeiros, e nós fizemos um trio no começo. O Décio, o Vitor, logo na sequência, um belo baixista americano chamado Barry, muito bom, e alguns meses depois, que eu já conhecia há muitos anos, o Carlos Nichimia, que já era uma pessoa que eu conhecia há muito tempo, que entrou na banda posteriormente, né, formando já o Quinto Elemento. Né? Isso daí nós estamos falando de quando todos éramos muito jovens, estamos falando do ano de 84. Uhum. E quais são as influências do Maria Angélica Não Mora Mais Aqui? Eu vejo uma coisa meio... um som meio dark, não sei, enfim. Olha, cada um da banda tem influências completamente distintas. O Carlos Nichimia é um dos maiores guitarristas brasileiros e a formação dele vem
de folk. Ele tem um profundo conhecedor de folk britânico, né? Principalmente guitarristas como Richard Thompson, e também muito progressivo e música clássica. Esse é o Carlos Echemia. O Victor Bock gostava muito de psicodelia. Psicodelia americana dos idos de 67 e bandas neopsicodélicas da época, como Spaceman Tree, Loopy, e bandas americanas barulhentas, do noise americano, ao estilo de Sonic Youth, por exemplo. Isso era o Victor. O baixista inicial, o Barry, ele gostava de gothic music. Ele gostava de uma coisa muito dark, de House, de Birthday Party, Nick Cave. Era mais por aí o baixista. O Décio e eu teríamos uma formação mais próxima, que seria muita coisa de música brasileira e um conhecimento brutal de progressivo, de folk, de punk, new wave, tudo, enfim, muitas coisas. Eu, musicalmente, sempre fui e serei um grande atormentado. E você tinha um estilo bem diferente, né? Você platinava o cabelo antes de Supla, antes de, enfim, toda essa onda que acabou rolando. Eu não sei se o Kodiak do Agentes também, antes dele platinar. Mas, na verdade, o primeiro cabelo branco platinado é o meu. Depois, na sequência, vem o Kid, meu querido amigo Kid Vinil, e aí vem o Supla. O Kodiak também entrou nessa, né? O Kodiak do Agentes. Só que o Kodiak ele não era totalmente platinado. Ele era mais um loiro discreto. Uma banda muito interessante também na época, o Agentes. Quem se lembra da formação do Maria Angélica, que é Vitor Leite, Luiz Topa, que é onde tem aquelas fotos, tem vídeos no YouTube, mas essa formação demorou para acontecer, né? Ou não? Foi rápido. Porque o Luiz Topa estava no Magazine e o Vitor estava no Muzak. Exato. A formação que você está dizendo é o chamado Classic Line-Up do Maria Angélica, que é com o Lu Estopa no baixo e com o grande Vitor Leite na bateria. Essa formação ela vem acontecer em 87. A banda já tinha 3 anos quando veio essa formação que é considerada a formação clássica, né? Uhum. Agora, antes disso, nós já tínhamos tido bateristas espetaculares, como o Cook, que hoje se tornou um baterista muito famoso, né? Toca com Deus e o mundo, e um baterista de grande qualidade. E tivemos um outro baterista também excepcional, o Paulo Ziner. Pô, não sabia. Não sabia que ele tocou no Maria Angélica. O Paulo Ziner gravou um álbum conosco que permanece inédito. Atenção, gravadoras, eu tenho um disco completamente inédito em português do Maria Angélica, porque o Maria Angélica até 87 o repertório é em português. A partir do começo de 87, o repertório é inteiramente em inglês. Existe um disco inédito, que é com o Felipe Tillier no baixo e o Paulo Ziner na bateria. É um disco gravado no estúdio Transamérica, que se tiver alguma gravadora interessada ouvindo isso, por favor, me procurem. Pô, deve ser legal esse disco. Paulo Ziner tocando. Paulo Ziner, que era do golpe de Estado, né? A Angélica sempre teve músicos muito bons, né? Essa é a bandeira do regressive rock, né? Que o regressive seria a falta de skills musicais, né?
mas, na verdade, todos nós tínhamos muito skills musicais. Pois é. Inclusive, a gente está falando de ex-membros do Maria Angélica. Então, eu já quero deixar avisado que hoje à noite vai sair uma entrevista com um cara que tocou no Maria Angélica, que é o Kim Kel. Ele chegou a tocar guitarra, né? Opa! Aí é a terceira formação clássica do Maria Angélica. Eu adoro. Kim Kel, magnífico amigo, magnífico guitarrista. Ele fez parte da gravação do disco Full Moon Depression e do disco Stroboscopic Cherries, juntamente com a Débora Freire no baixo. E eu adoro o Kim como guitarrista, eu acho um guitarrista espetacular, que deveria ter o dobro de reconhecimento do que ele tem. Pois é. Inclusive, o melhor solo do Made in Brasil, na minha opinião, é um solo dele, de uma música chamada Mickey Mouse, a Gata e Eu. É o meu solo favorito do Made in Brasil. Sim. Eu sei do que você está falando, é uma ótima composição, e ele tocou no Made, tocou num grupo anterior ao Made, muito bom, chamado Lírio de Vidro. Muito bom. Uma coisa meio folk, meio psicodélica, maravilhoso. E o que guitarrista cheia, que fez parte da formação final da desintegração posterior do Maria Angélica. Pois é, eu adoro o trabalho do Kim Kel. Mas eu quero falar agora sobre seu estilo na época. Eu não achei foto disso, né? Eu até gostaria de ver, mas parece que você usava uns ternos coloridos, né, para se apresentar. É verdade isso? Sim, eu acho que eu desafiei muitos dos costumes da época com roupas muito originais, ternos de purpurina, de seda transparente, muita maquiagem, né? Salto alto, óculos escuros sempre. Era um visual levemente, digamos, glitter, né? Com um estilo já muito próprio do que eu criava, do que eu queria. Eu sempre fui muito apaixonado por moda, sempre gostei muito de roupa, sempre gostei muito de coisas elegantes, sobretudo. Uhum. E como é que era com o pessoal ali em volta, né? Você estava em São Paulo, numa época que o punk tava bem forte, todo mundo de jaqueta de couro, apesar de ter os New Waves também, né, que era bem colorido a cena, mas tinha muito punk. Como é que era você no meio de toda essa galera punk? O pessoal pegava pesado? Um peixe fora d'água, completamente. Embora eu sempre gostei de punk, eu sempre me identifiquei com punk, o som da banda não tinha nada a ver com isso, e muito menos o visual, né? O visual, inclusive até sapatos de plataforma, era um visual muito glitter, um visual muito, talvez eu até diria, de certa forma, adaptado do New York Dolls, seria uma referência, por exemplo, e era um peixe fora d'água, completamente diferente de tudo e de todos. Porque o som do Maria Angélica também não se parecia com nada da época. Nós não éramos parecidos com The Cure, com U2, Echo and the Bunnymen, The Sounds, nada dessa época. E era uma banda que tinha um vírus, que é um vírus isso, é até negativo, muito negativo, que é o vírus de ser eclético. Eclético, excessivamente eclético, o som do Maria Angélica. Porque nós tínhamos um fado funk, nós tínhamos bolero, nós tínhamos jangly guitar, nós tínhamos rock and roll, nós tínhamos coisas do estilo até ligado com MPB, inclusive até eu coloquei uma canção recentemente nas plataformas chamada Verbê, né, que antes se chamava Teu Perfume. Parece uma música típica de um grupo de MPB, não parece uma banda de rock, na verdade, né? Então, Maria Angélica pecou, entre aspas, por executar
várias tendências musicais dentro de um só grupo, porque as canções eram muito distintas umas das outras. E de onde que veio a ideia de só cantar em inglês, né? Como você falou, teve a fase em português, mas depois teve a inglês. Basicamente a ideia é minha e eu achei que eu deveria adotar para a minha própria banda a língua original, a língua mater do rock and roll. Eu falei, quer saber de uma coisa? A partir de agora farei todas as letras, farei tudo em inglês. E nós somos a primeira banda. Isso está muito bem documentado no filme Guitar Days, do Caio Augusto Braga. Se vocês não viram, assistam. É um belo documentário sobre as bandas que se dispuseram, que fizeram seus trabalhos em inglês. E o Maria Angélica é a principal e a pioneira. Tanto que eu me lembro que, na época, nós iríamos assinar esse disco com o estúdio Eldorado, e tinha uma reunião de uma banda nova lá na Eldorado, que era o Sepultura. E o Sepultura disse, poxa, você vai fazer tudo em inglês? Era o Igor conversando comigo. Eu falei, sim, a partir de agora vai ser tudo em inglês. Ele falou, nós estamos talvez parcialmente em inglês, mas acho que vamos fazer tudo em inglês também. Esse disco do Maria Angélica permanece inédito, ele não foi assinado com a Eldorado, mas nessa reunião que nos encontramos, foi nessa época também, um pouquinho depois, alguns meses depois, que o Sepultura assume também tudo em inglês. Isso aí foi em que ano, mais ou menos? Olha, isso eu acho que é 86. 86. 86, pois é. Mas o Maria Angélica só foi gravar em 88, né? 88 seria isso? Que é o Outsider. Eu acho que o Outsider é 88. E esse disco aí é quando o Sepultura começa a fazer o trabalho deles totalmente em inglês, né? Aliás, uma banda que eu sempre respeitei, sempre gostei, e sempre achei uma banda também muito única na sua própria linguagem, na sua criatividade. Sempre tive um grande respeito pelo Sepultura. Pois é. Você acha que o Sepultura hoje em dia é a maior banda do Brasil? Porque teve depoimento do Lobão falando que Sepultura é a maior banda atualmente. Você acha isso? Eu acho que é uma banda que merece todo respeito, só que eu não acompanhei o trabalho deles nos últimos 10 anos. Assim, não sei o que eles estão fazendo. Eu curti muito o que eles fizeram nos anos 80. Uhum. Enfim, vamos falar sobre a discografia do Maria Angélica, né? Teve o LP Outsider. Enfim, comenta um pouquinho sobre os discos que vocês gravaram, como é que era estar em estúdio. Olha, infelizmente, eu acho que nós nunca tivemos condição de ter um bom estúdio, de poder fazer um grande trabalho em estúdio. O primeiro disco, Outsider, ele é um disco gravado ao vivo e mixado num total de uma sessão de 3 horas para mixagem do álbum completo. Pouco, né? E um total de 4 horas de gravação. Ele é gravado completamente, totalmente ao vivo. Uhum. Completamente ao vivo. E foi muito difícil essa gravação? Como é que foi? Não, porque a gente era uma banda já muito bem ensaiada, uma banda que tinha... Todos os músicos eram bons, então a gente fez aquilo com muita facilidade, né? Só que, infelizmente, embora me consta que o disco tenha vendido muito bem na época, infelizmente nós pegamos uma gravadora que era do Júnior, né, da Patrulha do Espaço, o baterista, excelente. O Rolando Castelo Júnior? Isso, ele é o produtor do disco.
excelente baterista também. Só que ele saiu da gravadora e, criminosamente, esse disco nunca foi reeditado, nunca foi relançado, nunca foi lançado em CD, e nem mesmo nas plataformas ele está. Isso é uma vergonha. Nós nunca ganhamos um centavo pelas vendas desse disco. Eu ouvi dizer que vendeu na época 2.000 cópias, depois já me disseram que era 2.500, eu, na verdade, não sei quanto isso vendeu na época. Eu sei que o disco acabou, logo em seguida que saiu, não foi feita uma nova prensagem, não teve distribuição nenhuma em lojas, e completamente sozinho chegou a vender pelo menos 2.000 cópias. Só que é um crime, o disco nunca saiu em CD, nem no boom do CD, quando o CD estourou, em 92, 93, 94, 95, 98, o disco permaneceu sem sair até hoje, e nós não temos, eu não tenho as masters para poder, talvez, remasterizar com uma sonoridade melhor, e para que isso entre nas plataformas, né? Uhum. E por falar em plataformas, já que eu estou aqui no seu programa, muito obrigado, eu quero fazer um aviso. Pelo fato dos discos do Maria Angélica terem sido registrados com o nome Maria Angélica Doesn't Live Here Anymore, ou seja, com o nome em inglês, o que acontece? Não existe em nenhuma plataforma Maria Angélica Não Mora Mais Aqui. Se alguém quer buscar, por gentileza, se você puder colocar o link ou um aviso na tela do seu programa, é Maria Angélica Doesn't Live Here Anymore. Vai estar aqui na descrição o link do Spotify para quem quiser conferir o trabalho da banda nas plataformas. Eu agradeço. Porque sabe que tem uma coisa curiosa, Patrick? Pelo menos uma vez por semana alguém me pergunta por que o Maria Angélica não está nas plataformas. Está fazendo já 2 anos que uma vez por semana alguém me pergunta isso. Porque as pessoas procuram por nome Maria Angélica Não Mora Mais Aqui e não aparece nada. E ninguém se dá a ideia ou ao trabalho de pensar Maria Angélica Doesn't Live Here Anymore, que é como está nos discos, né? E voltando a falar dos discos, que eu cortei com esse parênteses, o Stroboscopic Cherries e o Full Moon Depression foram produzidos, na verdade, pelo Roy Cicala. O Roy Cicala é uma das maiores celebridades da produção, e como também, muitas vezes, como engenheiro de som nos Estados Unidos. Eu me tornei muito amigo dele quando ele veio aqui no Brasil, e ele é um cara que trabalhou desde Led Zeppelin, a Alice Cooper, passando por John Lennon, no estúdio Electric Ladyland. É um dos maiores desses grandes aí, dentre os 10 mais engenheiros de som americanos, né? Só que ele foi produzir o Maria Angélica, e além de ser em 16 canais, o disco foi gravado em 16 canais, não em 24, não me recordo se 2 ou 3 canais não funcionavam. Então, imagina você ter um produtor que 5, 7 anos antes estava trabalhando com John Lennon, esse mesmo cara está com Maria Angélica fazendo esse trabalho, e a mesa só tem, o estúdio só tem 13 pistas disponíveis, ou 12. Então, e muito pouco tempo para gravar, né? Nós tivemos apenas 2 sessões de 6 horas para fazer tudo, para fazer o Full Moon Depression, que é um mini álbum, e o Stroboscopic Cherries. Também foi gravado e mixado também tudo muito rápido, né? E o próprio Roy Cicala não conseguiu fazer milagre
a nível sonoro perante a qualidade, que não era ruim, atenção, mas muito limitado do estúdio e com esse problema na mesa, né? Uhum. Duas pistas ou três estavam defeituosas. Mas qual que é o disco que você mais gosta? O que não saiu? They could Esse que está inédito. Exato, o nome é They Could Have Been Bigger Than Television Personalities. Porque o Television Personalities, banda magnífica, inglesa, dos anos 80, eles têm um disco They Could Have Been Bigger Than the Beatles. E parodiando o Television Personalities, esse disco se chama They Could Have Been Bigger Than Television Personalities. Esse é o que eu mais gosto. Esse não saiu. Pois é, e o Maria Angélica hoje em dia não está mais nativa, né? Você pensa em voltar à banda um dia? Não, eu acho vergonhoso esses caras, esses grupos que depois de uma certa idade querem continuar tocando, né? Eu acho vergonhoso, seja os Rolling Stones, seja qualquer outro, excetuando o tecido do jazz e da música clássica. Aí você pode fazer shows e tocar com 73 anos, com 84, não tem problema. Agora, rock and roll é juventude. Rock and roll passou dos 35 anos, eu acho indecente essas bandas se reformando ou tocando nos dias de hoje, porque a energia não é mais a mesma. Porque a concepção, as palavras, o mundo que foi feita determinada banda, não tem como ser refletido no mundo de hoje. Eu acho que as grandes bandas, elas lançaram 2 discos, lançaram 3, às vezes 4, e acabaram. A banda tem que se tocar e sair de cena. Essas bandas que ficam a vida inteira se reformando, ou tem um integrante original, com outros quaisquer tocando, eu acho vergonhoso. Eu não tenho saco para ouvir nenhuma banda dos anos 80 ou 70 que é feita uma nova formação, às vezes com um integrante da formação original. Eu acho isso um desacato, um desrespeito ao público. Olha, a gente esqueceu de falar sobre a coletânea Sanguinho Novo, né, em homenagem ao Arnaldo Batista, que o Maria Angélica participa, tocando a música Te Amo, Podes Crer. Exato. E o Arnaldo falou que a versão favorita dele desse disco é a da Maria Angélica, né? A versão favorita do Arnaldo, dita publicamente no Caderno 2, numa entrevista feita por um jornalista de nome Ângelo Medina, que é aí do teu estado, de Minas Gerais. Se não me engano, ele é de Uberlândia. Atenção. Pô, olha aí. Ângelo Medina. Ele fez uma longa entrevista com o Arnaldo Batista e o Arnaldo simplesmente amou a versão do Maria Angélica. Amou. Ele não parava de elogiar. Tanto que nós tocamos em 2 ocasiões com ele e fomos a primeira banda a levá-lo ao palco depois do exílio que ele teve de palcos de 7 anos, né? E ele voltou para fazer essa apresentação com Maria Angélica, primeiramente no Aeroanta e posteriormente no Projeto SP. Tem até no Instagram, eu vi um vídeo dessa apresentação. E qual foi a música mesmo que vocês tocaram? Tocamos, acho que 4 músicas, na verdade. Não, tocamos. Aquela Vamos para Longe. Essa eu acho que Acho que é Não Tô Nem Aí. É do Loki essa música. Não Tô Nem Aí, do Loki. Tocamos Tacape, que na época se chamava Navio de Loiras. Tocamos mais uma do Loki, que Foram 4 músicas do Loki. 3 músicas do Loki e Tacape. Foram 4 músicas com o Arnaldo, o que durou uma meia hora. Em estilo jam session. Pois é, tem esse vídeo no Instagram. É na página do Maria Angélica, né? Criaram uma página recentemente, né? Exato.
Um grupo de fãs aí resolveu, falou, ó, vocês têm que ter uma página, e essa página, se você puder colocar o link para as pessoas começarem a seguir, porque esse grupo de fãs vai começar a postar coisa. Não sou eu que estou fazendo a página, mas eu acho muito bacana a atitude deles, e isso vai estar rolando aí. Você pode colocar Maria Angélica Doesn't Live, eu acho que é o Instagram dessa página, né? E, aliás, por falar em Instagram, quem quiser me seguir, quem quiser me perguntar coisas, eu respondo sempre a todos, sem qualquer discriminação, conhecendo ou não conhecendo, seja quem for, qualquer pergunta, é só me seguir. Fernando Vaporano, só tem eu. Vou colocar o link também na descrição para o pessoal te seguir. Mas os projetos atuais, quais são os projetos que estão rolando aí da sua carreira? Olha, de música, eu espero que alguma gravadora lance esse álbum inédito. Eu estou colocando agora, nas plataformas, daqui a 2 meses, um álbum ao vivo do Maria Angélica, chamado, com que eu dei o nome de Bo Brammel's Blood. Bo Brammel foi um estilista, um dandy, um viciado em ópio, o primeiro estilista de moda da Inglaterra, isso no século XVIII. Uma vez eu entrevistei a Vivienne Westwood e ela disse para mim que muito da obra dela eram inspirada, né, nas visões e nas concepções do Bo Brammel. E o disco se chama Bo Brammel's Blood, em homenagem a essa criatura, esse dandy inglês do século XVIII. Esse disco vai estar nas plataformas, eu acho que dentro de uns 40 dias, no máximo. Sim, inclusive você tem livro, né? Eu tenho 12 livros publicados. Pois é. 12 tomos de poesia, e o último, Um Deserto Sem Lugar, sob a estrela da misericórdia, saiu agora em abril. É o meu 12º livro, e ainda esse ano vai vir um outro, pela editora Raffles Press, chamado Nas Colinas de Valdemoça, com o Fantasma de George Sand. A poesia sempre foi uma atividade desde a minha infância, e agora estou levando um pouco mais a sério a questão de produzir e editar livros de poesia. E tem mais um livro saindo ainda esse ano. Aliás, na Amazon, uma curiosidade também a quem está ouvindo, os meus livros estão custando, porque meus livros saíram em Portugal, na Espanha, Estados Unidos, Inglaterra, e esses livros estão custando mais de R$500 cada um. É um absurdo. Então, para as pessoas evitarem essa inflação, quem tiver interessado nos meus livros, por gentileza, falem diretamente comigo. Perfeito. Vou colocar o link na descrição do seu Instagram, do Spotify do Maria Angélica, da página, ok? Agradeço muito a sua excelente condução de entrevista. Muito obrigado. Muito obrigado a esse trabalho muito bom que você está fazendo, seja Jay Wacker, seja Secos e Molhados, seja Azul 29. Você está fazendo um trabalho muito bonito na sua página, tenho ouvido as suas entrevistas, e é muito genial existir no mundo de hoje pessoas super jovens como você fazendo um trabalho de tanta qualidade. O meu muito obrigado aos ouvintes e a você. Pô, o meu mais obrigado ainda pelas palavras. Como eu falei, você é um jornalista que me influencia bastante. E obrigado pelas palavras. Que honra, viu, Fernando? Obrigadão. A honra e o prazer é meu. Muito. Pô, perfeito. Obrigado, viu? Tenha uma boa tarde, viu, Fernando? Valeu. Você também. Tudo de bom para você.